Saudações, turma! E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa videoaula então, né? Hoje vamos falar de equação do primeiro grau. Primeiro vamos definir o que é uma equação do primeiro grau, né? Qualquer equação que a gente possa reduzir à forma ax mais b igual a zero, onde o x é incógnita, o a e o b são números reais e o a é diferente de zero, a gente chama de equação do primeiro grau. Então, aqui eu trago alguns exemplos aqui embaixo. Observando esses exemplos, a gente pode perceber que só o item B que a equação está de fato nessa forma aqui, né? 3x menos 15 igual a zero. Isso significa que o A que vale 3, o B vale menos 15. Os outros itens não estão nessa forma, mas todos eles podem ser reduzidos daquela forma. O que determina se é uma equação do primeiro grau ou não é o expoente do x. Se a gente olhar para o x, ele está elevado a 1. Né? Na verdade, não tem expoente aqui, então é como se ele tivesse elevado a 1. Esse 1 é o que determina o nome da equação, equação do primeiro grau. Se tivesse um outro valor aqui, tipo x elevado a 2, aí seria a equação do segundo grau. Ou se tivesse outro x aqui nessa mesma equação elevado a outros expoentes, aí não seria uma equação do primeiro grau. Bem, como que eu faria, por exemplo, para colocar esse exemplo aqui na forma geral, na forma x mais b? Bem, tem x mais 3 igual a zero. Para ficar na forma geral, eu preciso que esteja igualado a zero. Aqui está igualado a 10. Então, muito simples, né? Eu posso subtrair 10 de cada lado. Eu vou ter x mais 3 menos 10 igual a 10 menos 10. 10 menos 10 é zero. E 3 menos 10 é menos 7. Então, essa equação vai ter uma equação equivalente a ela, que vai ser x menos 7 igual a zero. Ou seja, ela foi reduzida dessa forma aqui. Okay? Ah, mas por que eu posso subtrair 10 dos dois lados? Porque tem um princípio matemático que garante que eu posso fazer isso. Só que a gente vai falar isso mais na frente. Beleza? Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre raiz da equação. O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é um número r que quando a gente troca a incógnita da equação, né, no caso aqui o x, por esse número r, a igualdade da equação é satisfeita. Entendeu? O número ele satisfaz a equação. Para a gente entender melhor isso, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o número 7, tá? Então aqui no caso eu vou fazer o r igual a 7. E vamos verificar se o 7 é raiz de alguma dessas equações aqui embaixo. Começando aqui pelo exemplo A, eu tenho x mais 3 igual a 10. Tá, o que significa x mais 3 ser igual a 10? Bem, se eu estou querendo verificar se o 7 é raiz, isso significa que no lugar do x eu tenho que colocar o 7. Então, vou fazer x igual a 7. Então, vou chegar na equação x mais 3 igual a 10, e onde tem x vou colocar 7. Então, vai ficar 7 mais 3. 7 mais 3 é igual a 10. Ou seja, a igualdade ela foi satisfeita. A igualdade é verdadeira. Então, isso significa que, de fato, o 7 é raiz desse item A aqui. X mais 3 igual a 10. Ok? Vamos ver o B. No B eu tenho 3x menos 15 igual a 0. Então, eu quero verificar se o 7 é raiz dessa equação. Eu vou substituir o 7 no lugar do x na equação. Se a igualdade for satisfeita, então significa que o 7 é raiz. Se a igualdade não for satisfeita, então o 7 não é raiz. Então, tirando o x, aqui eu tenho 3 vezes x menos 15 igual a 0. Tirando o x e colocando 7, eu vou ter 3 vezes 7 menos 15, tem que dar 0. Se der 0 é raiz, se não der, não é. Beleza? É isso que eu estou procurando saber, se vai dar 0 ou não. Então, 3 vezes 7, 21. 21 menos 15, 6. 6 é diferente de 0. Logo, o 7 não é raiz dessa equação. Beleza? Vamos testar agora a equação C. Bem, na equação C, eu tenho x sobre 3 menos 1 sobre 3 mais 1 igual a 3. Eu quero testar se o 7 é raiz. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 7. Então, substituindo o x por 7, eu tenho aqui 7 sobre 3, porque aqui onde tinha o x, eu botei o 7. Então, 7 sobre 3 menos 1
mais 1. Quanto que dá isso? Se der 3, é porque o 7 é raiz. Se não der 3, o 7 não é raiz. Vamos ver. 7 sobre 3 menos 1 sobre 3, aqui são uma subtração de frações com o mesmo denominador. Então, eu repito o denominador e subtraio os numeradores. 7 menos 1, 6. Então, 6 sobre 3, mais 1. 6 dividido para 3 é igual a 2. Então, 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. Então, de fato, deu igual a 3. Isso significa o quê? Que o 7 é raiz dessa equação. Então, o que a gente observou? Vamos lá. O 7 é raiz da equação A e o 7 é raiz da equação C. Agora, o 7 não é raiz da equação B e nem é raiz da equação D, coisa que a gente vai ver agora. Vamos lá. Na equação D eu tenho 3x mais 5 igual a 4x menos 10. Então, fazendo x igual a 7, onde tem x, vou colocar 7. Só que aqui é o seguinte, eu tenho dois lados para calcular, né? Todos os outros aqui eram igualados a um número. Então, bastava calcular o lado esquerdo e ver se ia ser igual àquele número. Aqui não, aqui eu tenho x do lado esquerdo e x do lado direito. Então, vou ter que resolver separadamente os dois lados e depois comparar os resultados para ver se realmente é igual. Se for igual, o 7 é raiz. Se não for igual, o 7 não é raiz. Vamos lá. Então, onde tem x, coloco no lugar o 7. Então, aqui eu tenho 3 vezes x mais 5, calculando o lado esquerdo primeiro. Então, aqui vai ser 3 vezes 7 mais 5. 3 vezes 7, 21. 21 mais 5, 26. Guarda esse resultado. Agora, vamos calcular o outro lado. 4x menos 10. Onde tem x, no lugar do x, vou botar o 7. Então, eu tenho 4 vezes 7 menos 10. Ora, 4 vezes 7, 28. 28 menos 10, 18. Opa! Tinha dado o que do lado esquerdo? 26. E do lado direito deu 18. 26 é diferente de 18. Ou seja, 3 vezes 7 mais 5 é diferente de 4 vezes 7 menos 10. Do lado esquerdo, quando eu substituo o x por 7, é diferente do lado direito. O que isso significa? Que o 7 não satisfaz a igualdade da equação. Logo, ele não é a raiz da equação. Beleza? Fácil, né? Tranquilo, né? Então, vamos continuar, então. Bem, a gente precisa de um método para descobrir de uma forma direta a raiz da equação. Porque, assim, a gente não pode ficar pegando um monte de número e ficar testando. É claro que se a gente der sorte de pegar logo de cara o número, testar e ele funcionar, se ele satisfizer a igualdade, beleza, eu tenho a raiz. Só que isso não é uma maneira muito eficiente de encontrar uma raiz. Tá? Então, eu preciso de um método um pouco mais garantido, de que eu vou encontrar a raiz de maneira rápida, relativamente rápida. Para isso, a gente vai utilizar um princípio chamado princípio da equivalência. Tá? O que diz esse princípio? Vamos lá. Sejam 3 números, A, B e C. Quaisquer números reais. Se eu tiver A igual a B, então A mais C vai ser igual a B mais C. Ou seja, se A é igual a B, eu posso somar C dos dois lados da igualdade, que eu mantenho a igualdade. Então, eu digo que A igual a B é equivalente a A mais C igual a B mais C. Então, são coisas equivalentes. Se A mais C é igual a B mais C, A é igual a B. E se A é igual a B, A mais C é igual a B mais C. Tá? Resumindo, eu posso somar o mesmo número dos dois lados da igualdade que eu mantenho a igualdade. Beleza? Então, já deu para entender mais ou menos para onde que isso vai caminhar, né? Da mesma maneira que eu posso somar, eu também posso subtrair, né? Então, se eu tiver A igual a B, eu posso subtrair C de A e posso subtrair C de B. Ou seja, eu posso subtrair C dos dois lados da igualdade, que eu vou manter a igualdade. Então, se A é igual a B, A menos C é igual a B menos C. Continuando. Se eu inverter a maneira de escrever, se eu escrever ao invés de A menos C, C menos A, e do outro lado, em vez de B menos C, C menos B, eu também mantenho a igualdade.
Então, se A é igual a B, C menos A é igual a C menos B. E também, se eu multiplicar os dois lados por C, né, A é igual a B, eu multiplico o lado esquerdo por C e o lado direito por C. Eu também mantenho igualdade. Se A é igual a B, C vezes A é igual a C vezes B. E, por fim, se o C for diferente de zero, tá? Só não vale se ele for zero, mas se ele for diferente de zero, se eu dividir os dois lados da igualdade, eu também mantenho a igualdade. Ou seja, se C é diferente de zero, A igual a B, significa que A sobre C é igual a B sobre C. Esse é o princípio da equivalência. Vamos ver um exemplo com alguns números para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Tá? Então, aqui eu estou supondo o seguinte. O x é igual a 15. Então, é como se o x fosse o A e o 15 fosse o B. X é igual a 15. Então, vale as seguintes equivalências. X mais 3 é igual a 15 mais 3. Ou seja, se eu somar 3 dos dois lados, eu mantenho a igualdade. Então, se x é igual a 15, x mais 3 é igual a 15 mais 3. Isso é a mesma coisa de dizer que x mais 3 é igual a 18, porque 15 mais 3 é 18. De fato, intuitivamente, a gente entende que isso tem que ser verdade, né? Porque se o x é 15, x mais 3 tem que ser 18, porque 15 mais 3 é 18. A mesma maneira vale se eu subtrair, a mesma coisa vale se eu subtrair. X menos 8 é igual a 15 menos 8. Né? Só que 15 menos 8 é 7, então x menos 8 é igual a 7. Se eu escrever também 2 menos x de um lado e 2 menos 15 do outro, a igualdade também vai valer, não só para o 2, mas como para qualquer número. Então, se eu tenho 2 menos x igual a 2 menos 15, essa igualdade é verdadeira desde que x seja igual a 15. Isso significa dizer que 2 menos x é igual a menos 13. Já que 2 menos 15 é igual a menos 13. E se eu multiplicar os dois lados por um número qualquer, né? Então, eu tenho 3 vezes x de um lado e 3 vezes 15 do outro. Se x é igual a 15, 3 vezes x vai ser igual a 3 vezes 15 também. Então, 3x é igual a 45. E, por fim, se eu dividir os dois lados por um número diferente de zero, né? Tem que ser diferente de zero, porque divisão por zero não é permitido na matemática, tá? Nunca se deve dividir por zero. Mas desde que o número seja diferente de zero, se eu dividir os dois lados, eu também mantenho igualdade. Ou seja, x dividido por 5 é igual a 15 dividido por 5. Isso se traduz dizendo que x dividido por 5 é igual a 3. Ou x sobre 5 é igual a 3. Beleza? Esse é o princípio da equivalência. Agora vamos facilitar mais ainda para a gente entender sobre esse princípio. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma balança de 2 pratos. O que é uma balança de 2 pratos? São aquelas balanças antigas, né? Que usavam um peso como parâmetro e colocava de um lado da balança um peso e o produto que queria medir a massa do outro lado da balança. Se os pratos ficassem em equilíbrio, era porque os pesos eram iguais. Então, ele media dessa maneira, dessa forma indireta, assim, o peso das coisas. Então, aqui eu tenho aqui uma ilustração que mostra isso. Tá? Esses pratos, o lado esquerdo e o lado direito, tem um apoio aqui, bem no meio, tá? E isso daqui, ele é móvel. De maneira que se eu botar um peso maior do lado esquerdo e um menor do lado direito, a balança vai tender para o lado esquerdo. E se eu colocar um peso maior do lado direito e um menor do lado esquerdo, ela vai tender para o lado direito. E se os pesos que estiverem do lado direito e os pesos que estiverem do lado esquerdo tiverem a mesma massa, forem iguais, isso significa que a balança vai ficar em equilíbrio. Aqui eu tenho um exemplo de uma balança em equilíbrio, certo? Então, significa que o que está aqui do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Então, é como se eu tivesse um sinal de igualdade aqui, lado esquerdo e lado direito. Aí eu pergunto a vocês, qual é o valor do x? Né? Que eu tenho pesos de 100 gramas, pesos de 500 gramas, peso de 250 gramas, peso de 500 gramas. Certo? E tenho 3 caixinhas que pesam x. Do lado esquerdo, eu tenho 2 caixas que pesam x
e do lado direito uma caixa que pesa x. A minha pergunta é, qual é o valor de x? Quanto que pesa essa caixa? Para resolver isso, a gente vai usar o princípio da equivalência. Foi o que a gente aprendeu, né, lá atrás, no início da aula, o princípio da equivalência. Isso que a gente vai usar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma caixa com valor x de cada lado da balança. Porque se eu estou tirando o mesmo peso dos dois lados, a balança vai continuar em equilíbrio. Ou seja, a igualdade vai continuar valendo, certo? Desde que eu tire o mesmo peso de cada lado, ok? Então, aqui eu vou tirar o x. Então, tirei essa caixa e tirei essa caixa. Então, elas não estão mais na balança, certo? Então, agora o que eu tenho aqui é um x, um peso de 500 e um peso de 100. E do outro lado, um peso de 250 e outro peso de 500. Agora, o próximo passo é tirar o peso de 500 de cada lado da balança, sempre tirando o mesmo peso dos dois lados. Então, tirei. Então, não tem mais esse peso de 500 e nem tem mais esse peso de 500 aqui. O que sobra? Bem, do lado esquerdo sobra x e um peso de 100. Do lado direito sobra 250. A balança ainda está em perfeito equilíbrio, porque eu estou usando o princípio da equivalência. Eu estou tirando o mesmo peso dos dois lados. Só que agora eu tenho que observar o seguinte. O 250, ele é igual a 100 mais 150. Então, eu poderia trocar esse peso de 250 por um pezinho de 100 e um pezinho de 150. Então, a gente vai imaginar que a gente fez isso, certo? E depois, a gente vai tirar um peso de 100 de cada lado. Peso de 100 do lado esquerdo, um peso de 100 do lado direito. O que vai sobrar? Vai sobrar um x do lado esquerdo e 150, um pezinho de 150 do lado direito. E como eu obedeci o princípio, né, da equivalência, a balança continua equilibrada. Mostrando o quê? Mostrando que o x é igual a 150. Ou seja, o peso da caixa que está com o valor x é igual a 150 gramas. Beleza? Então, esse é o valor do x. Certo? Bem, como que ficaria isso a gente escrevendo, né? Como que a gente poderia escrever isso? Então, do lado esquerdo da balança, eu tenho 2x. Então, eu boto aqui x mais x, do lado esquerdo da balança. E um pezinho de 500 e um pezinho de 100. Do lado direito da balança, eu tenho um x, um pezinho de 250 e um pezinho de 500. Então, usando um sinal de igualdade para representar a balança, onde do lado esquerdo são os objetos que estão no prato esquerdo e do lado direito são os objetos que estão no prato do lado direito, eu tenho x mais 500 mais 100 é igual a x mais 250 mais 500. Então, aqui eu tenho uma equação, né? E como que a gente vai resolver? Da mesma maneira que a gente resolveu lá em cima. A gente vai tirar primeiro x de cada lado, da igualdade. Então, aqui tinha 2x, agora só tem um x. E do outro lado, então aqui só tem um x agora, antes tinha 2x. Do outro lado tinha um x, agora não tem mais nenhum x, eu tirei. Então, agora eu tenho x mais 500 mais 100 é igual a 250 mais 500. Próximo passo, tiro 500 de cada lado. Então, vai sair esse 500 do lado esquerdo, vai sair esse 500 do lado direito. Quando eu tiro 500 de cada lado, o que sobra? Do lado esquerdo, x mais 100, que o 500 saiu, igual a 250. Agora, eu faço o seguinte, 250 é igual a 100 mais 150. Então, x mais 100 vai ser igual a 100 mais 150. Eu tiro 100 de cada lado, porque qual é o objetivo? Deixar o x sozinho do lado esquerdo. Porque o que tiver do lado direito, o x vai ser igual a ele. Então, tiro 100 de cada lado. Então, o que fica? X do lado esquerdo e 150 do lado direito. Logo, x é igual a 150. Eu poderia simplificar mais ainda. Tá? O que eu posso fazer? Para simplificar mais ainda esse raciocínio. Eu pego tudo que está do lado esquerdo e somo. Tá? X com x e número com número. Vamos lá. X mais x, 2x. Então, do lado esquerdo tem 2x. Aqui, 500 mais 100, 600. Então, do lado esquerdo da balança, eu tenho 2x mais 600. E do lado direito, o que eu tenho do lado direito? Bem, do lado direito eu tenho um x e dois pesos, um de 250 e um de 500. Então, aqui vai ficar um x
E aqui somando 250 mais 500 vai dar 750. Então, do lado esquerdo tem 2x mais 600 e do lado direito x mais 750. Agora eu vou aplicar novamente o princípio da equivalência. Só que aqui do lado esquerdo agora eu vou tirar 600, porque eu quero que 2x fique sozinho, para depois eu descobrir o valor de x. Então, eu vou tirar 600 do lado esquerdo e vou tirar 600 do lado direito. Então, como que fica isso? 2x mais 600 menos 600, isso do lado esquerdo. E do lado direito, x mais 750 menos 600. Ou seja, eu vou ter 2x do lado esquerdo e x mais 150 do lado direito. Agora, por último, eu tiro x do lado esquerdo. Observe que aqui eu tenho 2. Vou tirar 1, só vai ficar 1. Então, tenho 2 aqui, vou tirar 1, vai ficar 1. E aqui eu tenho 1x, não vai ficar nenhum, só vai sobrar o 150. Então, no final, eu vou ter 1x do lado esquerdo e o 150 do lado direito. Ou seja, 2x menos x dá x, e aqui x menos x dá 0. Vai sumir o x, vai ficar só o 150. No final, eu encontro x igual a 150. Então, esse é o princípio, tá? Vamos ver rapidinho mais um exemplo aqui. Olha para essa balança agora. Olha do lado esquerdo, o que eu tenho? Um x e um 750. E do lado, isso do lado esquerdo. E do lado direito, 3x e um 100. Como que eu escrevo isso? Eu vou escrever x mais 750 do lado esquerdo é igual, esse igual representa como se fosse o apoio ali da balança. Aqui é o prato esquerdo, aqui é o prato direito. Então, igual ao que está do outro lado, que é o quê? 3x mais 100. Agora, eu vou usar o princípio da equivalência. O que a gente vai ter? Vamos lá. Bem, x mais 750 é igual a 3x mais 100. Então, usando o princípio da equivalência, eu posso tirar 100 dos dois lados, que eu mantenho a igualdade. Então, x mais 750 menos 100 é igual a 3x mais 100 menos 100. Aqui não vai ter mais 100, vai cortar, vai ficar só o 3x. E do outro lado, eu vou ter 650, que é o resultado de 750 menos 100. Então, eu vou ter x mais 650 do lado esquerdo e 3x do lado direito. Novamente, eu posso subtrair x dos dois lados. Tá? O que eu fizer de um lado, eu faço do outro, que eu mantenho a igualdade. Então, vou subtrair x do lado esquerdo e vou subtrair x do lado direito. Então, eu vou ter, do lado esquerdo vai ficar só o 650, o x vai sumir, e do lado, isso do lado esquerdo. E do lado direito vai ficar 3x menos x, que vai dar 2x. Então, vai ficar 650 igual a 2x. Bem, se 650 é igual a 2x, né? 2x dá 650, então 1x só tem que dar 325, que é metade de 2x. X é metade de 2x, 325 é metade de 650. Como que eu aplico o princípio da equivalência aqui? Eu divido os dois lados por 2. Divido aqui por 2, vai dar 325. Divido aqui por 2, tem 2x, dividir por 2 vai ficar 1x. Então, x é igual a 325. Beleza? Então, esse é o princípio da equivalência, tá? Aqui eu deixo para vocês alguns exemplos de exercícios, para vocês resolverem, tá bom? São 4 exercícios nesse esquema de balança de figura. Vocês podem resolver da maneira que vocês acharem melhor, que vocês sentirem mais facilidade em resolver. Tá? Por enquanto não tem certo, não tem errado, tem você tentar fazer, tem você querer aprender, você se esforçar. O que importa aí, aqui é o esforço de vocês. Na próxima aula, né, a parte 2 dessa aula, a gente já vai começar a utilizar esse princípio de equivalência um pouco mais, para resolver alguns exercícios um pouquinho, talvez, mais elaborados, certo? E não vamos mais usar as balanças, a gente vai usar só o x e o sinal de igual. Então, o que tiver do lado esquerdo do sinal de igual vai ser igual ao que está do lado direito, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Tá? Aqui eu deixo para vocês uma mensagem. Essa mensagem é de apoio, de incentivo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, vou estar aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, um abraço!